Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo, entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Em 16 de agosto, a Ubra celebrou 46 anos de história. Para marcar os festejos comemorativos desta data, o programa Toque de Vida dedicará atenção especial ao importante setor da universidade, o PPA, Programa Permanente de Acessibilidade. A Ubra foi a primeira instituição de ensino gaúcha a oferecer auxílio a alunos e funcionários deficientes. O objetivo do PPA é possibilitar acesso a todos os espaços e serviços do campus de forma igualitária às condições de mobilidade física aos diversos setores também. Isso é acessibilidade. O programa é responsável pelo apoio pedagógico aos alunos, professores e colaboradores com deficiências. O público-alvo do programa são pessoas cegas com baixa visão, surdos, deficientes auditivos, pessoas com deficiência física, cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida temporária, idosos e pessoas com diversas síndromes. O PPA oferece o acompanhamento por intérpretes de Libras para os surdos, material em braille e leitores para alunos cegos, além de disponibilizar cópias ampliadas para quem tem baixa visão. O programa também trabalha constantemente para que haja acessibilidade arquitetônica para pessoas com mobilidade temporária reduzida e com deficiência física que frequentam o nosso campus. Além disso, oferece cursos de formação sobre acessibilidade e Libras para funcionários, acadêmicos e para a comunidade em geral. Qualquer aluno ou funcionário pode solicitar apoio ao PPA, basta entrar em contato com os profissionais. Nós vamos então hoje falar sobre esse importante trabalho em nossa Ubra. Muito bem, para falar sobre acessibilidade, fé, universidade e ensino, estão conosco o José Luiz e também a Jerusa, que trabalham no PPA, o Programa Permanente de Acessibilidade. Gostaria que vocês então descrevessem, se apresentassem para os nossos amigos e amigas de casa, por favor. José, quer iniciar? Bom dia a todos. Meu nome é José Luiz Santos Galvão, sou funcionário dessa casa há 13 anos, sou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito, e integro o Programa Permanente de Acessibilidade Institucional, que fica junto à diretoria da instituição, a diretoria de ensino, né, e extensão. Então você basicamente trabalha com toda a Ubra aqui dos campi do Rio Grande do Sul, né? Exatamente, com todos os campos do Rio Grande do Sul, com os nossos 9 campos, né? Sim, você então, trabalha com o Laíno, professor Laíno, né? O professor Laíno e o professor Gustavo, né? Que é o nosso diretor, que também trabalha junto no programa. Que legal. E a Jerusa trabalha no PPA do campus de Canoas, né, Jerusa? Isso. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Jerusa, sou funcionária aqui da Ubra já há quase 10 anos. Eu atuo como tradutora e intérprete de Libras. Estou me formando no curso Licenciatura Letras e Literatura e trabalho sobre a coordenação da professora Dalva Santana. Então, nós somos uma equipe que integra hoje quase 13 intérpretes de Libras, que a gente atua em sala de aula. Quando temos aula à noite, aqui a gente acompanha o aluno surdo, é um trabalho em dupla, né? Cada dupla vai à sala de aula fazer a tradução, que a gente faz a intermediação comunicacional para o surdo, e também vamos acompanhando os cegos nas provas para fazer a leitura das provas para os cegos. Vocês vão em duplas porque precisam alternar, né? Dar um tempo de descanso. Exatamente, né? Que de acordo com uma tabela que a gente é baseada aqui na tabela da GILS, aqui, que é a tabela dos intérpretes do Rio Grande do Sul, é necessário após 2 horas ter um acompanhante para evitar síndromes, dores, enfim, até a questão de entendimento que com o tempo vai diminuindo, então sim, é necessário ter o trabalho em dupla. Você estuda aqui no campus de Canoas também? Sim, estou me formando aqui pela universidade. Olha só, que legal. E você também atua como intérprete, mais tarde a gente vai falar sobre isso na igreja, né? Na sua igreja, né? Exatamente, na minha igreja. Tudo começou, na verdade, com a minha igreja, porque eu tenho um filho surdo.
Olha só, e ali vocês iniciaram um trabalho de acessibilidade. A gente começou na igreja e depois o serviço me descobriu daí. Que legal. Quais são, vamos falar do PPA, então, como surgiu o PPA? Ele surge de um campo de pesquisa primeiro na UBRA e depois ele se transforma num programa permanente de acessibilidade, né? Exatamente. Então, a UBRA, ela sempre teve essa preocupação com as pessoas com deficiência, né? E em 95 foi criado o Instituto de Pesquisa, o IPESA, né, em acessibilidade. E o Instituto, ele garantiu em 95 os primeiros 3 alunos surdos na instituição, que foi na educação física, geografia e na ciência da computação. Então, esses alunos tiveram acompanhamento por intérpretes na prova e em sala de aula. A UBRA se tornou pioneira nessa empreitada, digamos assim, de construir o caminho acadêmico das pessoas surdas, né? E aí o Instituto, ele foi criado em base nessas questões das pessoas surdas e em 96 a UBRA assume a Escola de Surdos em Porto Alegre, que hoje é o Especial Concórdia, sim, e aí começa a fomentar o ensino acadêmico de surdos. E em 97 também, a UBRA fez o núcleo de estudos surdos e a primeira turma de Libras, né? De curso Libras 1, né? Para a comunidade. E isso fomentou a nível nacional a Libras. E em 99 a UBRA já tinha 20 alunos surdos. Em 2000 ela já tinha mais de 50 alunos surdos. E todos com acessibilidade. E todos com acessibilidade em sala de aula, né? Que legal. E nesse mesmo tempo, a UBRA passa também a vir mais pessoas com deficiência, com outras deficiências, né? A estudar em nossa instituição. A gente tem pessoas com cegos, alguns com deficiência visual grave, né? Mobilidade temporária reduzida ou permanente, né? Então a gente tem um programa de acessibilidade muito bonito e isso não é só para o estudante, porque o candidato ao vestibular ali ele também tem acesso, né? O candidatos cegos tem o acompanhamento de colaboradores que leem a prova para eles, né? Então é um trabalho bonito não só para quem já tem o CGU da UBRA, mas para quem está procurando entrar e para a comunidade em geral, né? Exatamente, pastor. E muito interessante que quando o aluno faz a inscrição no vestibular, a gente já se preocupa qual a deficiência dele para ter todo o suporte no dia da prova, né? Desde sala acessível, do mobiliário acessível, do espaço acessível para ele ter um bom exame, uma boa prova, né? Sim. E para ele se sentir bem na nossa casa, né? Que é a UBRA, que é a casa dos alunos, dos funcionários, a casa de todos, né? Então é muito importante o aluno saber que ele tem todo esse suporte ao decorrer do curso e já na prova de vestibular, né? Muito bem. Vocês trabalham há quanto tempo aqui no PPA? Eu já trabalho há quase 10 anos. 10 anos, como intérprete, né? Libras. E você começou direto ali na Elbra, Não, eu comecei, na verdade, como telefonista da universidade em 2005, né? Olha só. E aí, mas eu sempre trabalhei com as políticas de acessibilidade. Eu fui atleta também, eu fui diretor da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Olha. E eu tenho uma caminhada com o PPA desde 2010, que eu participava do Comitê de Acessibilidade da instituição. Então, já há 8 anos trabalhando especificamente com acessibilidade aqui na instituição. Exatamente. Muito legal, que história bonita. Quantos colaboradores tem aqui no campus de Canoas? No PPA, o senhor diz? Isso. No PPA nós somos em 13, aproximadamente, né? Isso fora os administrativos, né? Daí fora o Reinaldo, que é o nosso colega administrativo, né? São 13 intérpretes, São 13 intérpretes e temos a colega Mara, que trabalha pelo turno da manhã, que ela é intérprete Libras, mas ela também atende, o foco dela é muito grande também na questão dos cegos. Então, ela faz todo o material para os cegos que precisam, revisa pela máquina que tem ali, que depois o Zé pode explicar um pouquinho melhor, dos cegos. Tem a Simone e eu que ficamos 8 horas à disposição também, sempre com antecedência, mandando e-mail para a gente quando necessário nosso trabalho, né? E fora o pessoal da noite, que trabalha das 18 às 22 horas todos os dias. Que imagino que é o momento mais intenso por causa das aulas noturnas. Tem bastante movimento. E, inclusive, os alunos chegam no nosso setor. Então, das 18 até as 19, eles vão no nosso setor para tomar um chimarrão, conversar com a gente.
explicar como está sendo a aula deles, e ali eles se encontram, ali eles têm a comunicação que muitas vezes não tem dentro de casa. Olha, não é só um espaço para interpretar a língua, né? É um espaço de convivência. De convivência, então, de ouvir eles, de aconselhamento. É bem legal esse momento. Importante. Que bonito. O que seria esse trabalho para os cegos que a Jerusa fala, que a Mara faz, então? Então, a Mara, ela faz as cópias, né? Tanto ampliada no scanner, né? Para aquele que tem baixa visão, tanto em MP3 para o cego e tanto ela adapta o material de uma forma que ele seja lido pelos leitores de tela que nós usamos, né? Como eu sou cego e eu sou usuário de leitores de tela como o JAWS, NVDA e o Virtual Vision, são os leitores que lê tudo que está na tela do computador, né? Então, muito material, se ele vem em JPEG, em imagem, o leitor ele não vai interpretar. Então, ele tem que estar em caracteres Word. Então, ela faz essa adaptação do material que é de extrema relevância para nós. Ela converte os documentos em doc. Em doc.txt, né? Enfim. Para serem lidos. Para serem lidos, né? Que trabalho fantástico. Imagino que dê bastante mão de obra para ela mesmo, né? E ela tem um bom domínio disso. Ela foi minha ledora, digamos assim, toda a minha graduação, né? Eu me graduei na casa, eu sou graduado pela casa e ela foi a minha ledora, né? Olha só, ela preparou seus materiais. Exatamente, então. Sou muito grato a ela. Que legal. Parabéns aí, se a Mara está nos assistindo agora, né? Vamos avisar ela. Que Deus te guarde aí na sua missão tão importante, né? Na acessibilidade. Além da interpretação em Libras, vocês têm diversos serviços, né? Mas, basicamente, assim, qual é o serviço do PPA? Né? A interpretação em Libras, o trabalho para os cegos, né? E o que mais que o PPA faz? Isso. Daí, como eu tinha dito antes, né? Temos o trabalho que é manhã e tarde, né? Então, de manhã, agora nas quintas e sextas, a gente está com trabalho de mestrado. Nós temos um aluno que faz mestrado aqui na casa e a gente acompanha ele em dupla também, né? Daí é manhã e tarde. Também temos o aluno Matheus, que está se formando em Direito, né? O primeiro surdo do estado a se formar em Direito aqui pela Universidade de Canoas aqui da UBRA, né? E então a gente acompanha ele também, que é a Simone, que acompanha com a Mara ele. E à noite nós temos todos os intérpretes estão em sala de aula, mas também temos palestras, temos formaturas, temos muitos eventos, tem os próprios cultos da pastoral. Os cultos da pastoral, fazem, vou estar até participando de quinta-feira, então verdade. São muitos eventos mesmo. E assim, tem até a questão de a própria equipe de segurança às vezes ajuda pessoas com mobilidade reduzida, né? Tá tudo dentro da acessibilidade. Sim, ali, né? Na verdade não é sozinho o trabalho, né, Zé? A gente trabalha em conjunto com vários espaços, pode falar melhor agora. Exatamente. Então, o programa permanente de acessibilidade, né? Hoje, de 2010, até 2010 era o Instituto de Pesquisa em Acessibilidade. Agora é o programa, né, permanente de acessibilidade, né, o nome. E o programa, ele tem o sentido dele, o viés dele é mostrar à sociedade, né, da UBRA o quanto é importante o suporte, né? E esse é o papel dele, dar o suporte a todos os setores, né? Na questão da empregabilidade. A UBRA hoje, ela tem um quadro com mais ou menos, aqui no campus, 250 PCDs, né? Pessoas com deficiência, né? É uns 15% mais ou menos dos 1.000 e pouco funcionários, né? Exatamente, né? É os 5% de todos os funcionários da casa. Então, em torno de 270, 280 aqui no campus, né? Fora nos outros campos, né? Sim, sim. E o PPA, o papel dele é dar o suporte para RH, para pastoral, para segurança, é dar formação que necessita para capacitar os setores, né? Para como conduzir um cego, né? Como conduzir uma pessoa em cadeira de roda, porque
o cadeirante, a cadeira dele faz parte do corpo dele, é uma extensão do corpo dele. Então, a pessoa não pode chegar e tocar na cadeira e sair empurrando. Ela tem que chegar, perguntar se ele está precisando de uma ajuda, né? Sim, E a mesma coisa uma pessoa cega, né? Tu não pode chegar e puxar o cara pelo braço e não sabe nem para onde o cara vai. Então, tem que chegar, abordar, conversar, perguntar se precisa de ajuda, né? E o papel do PPA é esse, né? Dar o suporte, orientação para o pessoal da segurança, como conduzir, como deixar uma porta aberta, cuidar se tiver algum obstáculo no caminho, né? Então, fazer essa vigilância, ajudar para que as pessoas com deficiência se sintam bem na casa, né? E se sintam confortáveis. Então, esse é o papel do PPA, ajudar o RH nas formações. E nós temos o curso de abordagem com cidadania às pessoas com deficiência, que é ofertado a todos os funcionários da casa e à comunidade externa, a todos nós né? É um braço do PPA que é para a comunidade, né? Extramuros, né? Além do serviço para os próprios que frequentam um campus aqui, existe essa preocupação em levar o tema da acessibilidade fora dos muros, né? Para a comunidade em geral. Isso é muito legal. Exatamente. Né? Formar a comunidade, né? Para a gente ter a chamada acessibilidade universal, que hoje se trabalha muito, né? Mas a acessibilidade, ela vem pelo formar, né? Porque às vezes a pessoa diz que tem preconceito, ou dizem que ela tem preconceito, mas ela não sabe como lidar. E quando tu tem medo de alguma coisa, tu não se aproxima, né? Porque tu não tem formação para tal, né? Então tu se assusta, como que eu vou chegar, como que eu vou abordar? Então o curso de abordagem vem desse encontro, né? De quebrar paradigmas, né? Que legal, muito bem, Luiz, né? Eu queria perguntar para a Jerusa, o PPA é um importante setor da UBRA e talvez um dos que mais são vocacionados a servir o próximo, né? Isso tem tudo a ver com a fé em Cristo e você como intérprete também de uma igreja cristã, como que a fé cristã se alinha com esse trabalho de acessibilidade na UBRA ou em qualquer outra instituição que busca fazer isso pelo próximo? Existe uma relação? Sim, uma relação muito importante, né? Porque não basta ser só intérprete, né? Tu tem que ter a empatia, tu tem que te colocar no lugar do outro, né? Tem que fazer o que Jesus disse, né? Que haja em nós o mesmo sentimento que havia nele, né? Então, e a maioria dos intérpretes é bem interessante que quando eles começam o trabalho, eles já estão geralmente atuando em alguma igreja, né? Porque começam como voluntários na igreja, daí começam a desenvolver o trabalho, daí as instituições acabam descobrindo e acabam ofertando esse trabalho pra gente, né? Hoje já é um pouco diferenciado, mas antigamente era assim, eram procurados nas igrejas porque já havia esse tipo de trabalho. As igrejas desenvolvem esse tipo de exatamente da comunidade. E da comunidade. Tem até a Flávia, né, que é sua colega lá da congregação cristã, né? Isso, a Flávia, nossa colega. Também, né? Atua também, uma colega bem querida, né? Inclusive que eu quero aproveitar o espaço e agradecer um momento, né, por todos que colaboraram, né, com a vaquinha virtual que foi feita para nossa colega que está passando por um momento muito difícil na vida dela, mas a gente acredita que tudo vai dar certo porque a gente tem fé em Deus. É verdade. Até, né, se você quiser ajudar, a gente pode colocar ali o link da vaquinha, isso, né? Tá aberto ainda, tá né? aberto nas redes sociais, no Facebook, é só procurar, entrar também na rede social do pastor aqui e achar ele. Vamos colaborar, pessoal, que está quase chegando a hora da cirurgia dela, vai dar tudo certo. Isso, que legal. Que Deus abençoe a Flávia e a cirurgia que ela tem para fazer aí. Que Deus certamente estará com ela, com né? Com certeza, amém. Vai ficar para o próximo bloco uma pergunta mais pessoal, né? Vou pedir que vocês digam quais são as maiores dificuldades e as maiores alegrias que vocês podem compartilhar sobre o trabalho da acessibilidade. Você que está em casa, fique aí, nós vamos continuar falando sobre fé e acessibilidade. Não fuja, fica conosco. Muito bem, voltamos para celebrar os 46 anos da UBRA e nós, nesse programa, estamos dedicando uma atenção especial a um setor importantíssimo da nossa instituição, da UBRA como um todo, do Brasil inteiro e aqui especialmente no campus de Canoas, né? Nós temos a presença da Jerusa, que é do PPA de Canoas, e ela vai falar, junto com o José Luiz, que é do PPA institucional, eles vão falar sobre quais são as maiores dificuldades de trabalhar a acessibilidade, tanto na UBRA como na sociedade em geral. Pode começar? Enfim, a acessibilidade, ela
ela parte de um princípio que as pessoas com deficiência, elas não eram bem vistas na sociedade. Aqui, em tempos remotos, as pessoas com deficiência, nascia com deficiência, ela era excluída, ela era, né, exterminada, né? Aí passou por todo um processo, né, de segregação, que foi a igreja, né, trouxe as pessoas com deficiência para um momento novo, né? Enfim, criou os institutos, e aí... a partir da Segunda Guerra Mundial, a pessoa com deficiência, da Declaração do Homem de 1948, as pessoas começaram a ter dignidade, né? E aí as pessoas com deficiência também passaram a ter dignidade, começaram a ser olhadas de outra forma, né? Ou seja, olhados como seres humanos como todos os outros. Exatamente. Né? E o muito interessante é que as pessoas com deficiência não passaram a ser olhadas como seres humanos por as pessoas com deficiências congênitas, digamos assim, aquelas que nasceram com deficiência, mas sim pelos veteranos de guerras, né? Que foram mutilados e ali viu como eles foram muito importantes na guerra, eles mereciam um tratamento diferenciado e eles também passaram a ser pessoas com deficiência, né? Através desses, né, soldados, veteranos de guerra, as pessoas com deficiência também entraram nesse meio, né? E aí começou a surgir a defesa das pessoas com deficiência através das APAES, enfim. E grupos de pais que começaram a fazer lideranças e grupos de pessoas com deficiência que começaram a ter a sua, né, autonomia de cobrar das autoridades públicas a sua, né, inserção na sociedade. E a Constituição, né, Cidadã de 1988 trouxe em seu rol de artigos, no artigo 6º, sobre os direitos sociais, né? Os direitos às pessoas com deficiência, né? E aí veio todo o ser humano tem direito à dignidade, direito à vida, e as pessoas com deficiência também passaram a ter esses direitos, né? E aí veio... Inclusive o acesso à educação, né? Exatamente, que é um dos direitos sociais, né? A educação. Aí alavancou as pessoas com deficiência, porque eles começaram a poder mostrar quem eles eram. A força de vencer, de querer vencer. E as pessoas com deficiências que trouxeram para dentro das instituições a acessibilidade, né? Sim. E aí, grupos de professores, porque é uma das profissões, todas as profissões são belas, mas eu acho que a docência é uma das profissões mais belas, que ela dá asas, muitas vezes, a quem não tem asa, né? É verdade, dá... Né, empoderamento às pessoas com deficiência, né? E aí a confiança que eles trouxeram para as pessoas com deficiência. Então, esse contexto todo mostra o quanto que a acessibilidade é difícil de ser trabalhada, porque mesmo hoje, né? Mesmo hoje, porque a pessoa ela não se preocupa com a acessibilidade se ela não tem ninguém na família. É a mesma coisa, as pessoas não se preocupam com alguém que tem uma doença, a não ser se tem na família dela. Aí que a gente começa a pesquisar mais. Exatamente. Então, a acessibilidade hoje ela está quebrando muros, quebrando paradigmas, né? Mas ainda tem um grande caminho a ser percorrido, né? Tanto que em algumas universidades e escolas, Libras passa a ser uma matéria obrigatória, né? Exatamente. Então, é um movimento de criar, né, a conscientização em todas as pessoas, nos ouvintes, né, de que é importante ele saber Libras para se comunicar com os surdos, né? E isso é muito importante, pastor, porque a UBRA, ela tem um papel tão relevante nessas questões, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2000, foi debatido muito aqui dentro da UBRA, pelo professor Laíno, pelo professor Humberto, pelo professor Teske, e hoje é a Lei Brasileira de Inclusão, que, né, foi sancionada, foi promulgada em 2015. Então, a UBRA tem um papel muito importante nas questões de acessibilidade e que, né, a nossa sociedade cada vez mais, né, olhem para esse momento, né, da acessibilidade, porque a acessibilidade ela é para todos. E hoje nós estamos vivendo um momento que a sociedade brasileira, a tendência é cada vez ficar uma sociedade de idosos, né? E o idoso, ele passa a ter algumas limitações. Então, eu sempre digo em minhas palestras que a rampa que dizem, vou fazer essa rampa por causa dos cadeirantes. Mas o idoso vai usar a rampa. É verdade. A mulher, né,
com um bebê no carrinho vai usar a rampa, todos vão passar a usar a rampa, né? Então a acessibilidade ela é de todos, por isso que a gente fala em acessibilidade universal. Não, inclusive assim, a gente às vezes vem de bicicleta para Ubra e acaba usando as rampas. As rampas, né? Para chegar na capela ali, a gente... Então... É útil para todos mesmo. Exatamente, né? Então eu sempre digo que as pessoas passam a cuidar, mas não adianta nós ter a rampa se tem alguém que não está formado, por isso que vem o curso de abordagem com cidadania, as pessoas com deficiência, porque não adianta nós ter a rampa se o senhor chega com o seu carro e para ali na rampa, destrói a rampa. É verdade. Então, a acessibilidade ela é boa para todos, eu sempre digo que ela é de todos, não é das pessoas com deficiência. É verdade. Muito obrigado, seu José Luiz. E quais são as alegrias, né, que vocês têm para compartilhar assim desse trabalho tão bonito? Eu digo que a acessibilidade ela é hoje, né, pela lei de inclusão que nós temos, por todos os movimentos da segregação à liberdade das pessoas com deficiência, eu acho que hoje a empregabilidade, que as pessoas com deficiência elas podem, né, se sustentar, sustentar suas famílias, sustentar muito os seus pais. Esse tempo, o professor Laino trouxe um vídeo de uma menina que ela era síndrome de Down, que ela cuidava do pai com Alzheimer, né? Olha só. Então, se quebrou muito esses paradigmas, né? É verdade. Então, as pessoas às vezes olham, né? Eu pego continuamente trem e às vezes encontro um amigo de futebol, um amigo cego, alguma coisa assim, e a gente sai conversando e as pessoas cochicham entre elas. Como eles podem ser tão felizes, né? Eu acho que a felicidade está dentro de nós, de cada um de nós, né? Pois é. O pessoal até fala, ele é cego, mas é feliz, como se o mais realmente assim, fosse... A felicidade não fizesse parte da vida de alguém. Exatamente, né? É verdade. Jerusa, além dos serviços de interpretação, PPA também tem ações como cursos, né? E eu vou colocar ali na tela do nosso amigo e amiga ali o link onde você pode ter acesso a esse curso, né? Lá no nosso site ubra.br você pode ver o curso de Libras regular. Então, o que é esse curso de Libras regular? Isso. E para quem que é? Isso. Agora, atualmente, nós estamos com a instrutora de Libras, Larissa Bacei, né? Que ela é surda. Então, é ela que ministra as aulas de Libras na instituição, né? Que esses cursos são vinculados ao projeto de extensão da professora Dalva Santana, e ela é a professora, que esse curso é aberto aos alunos, funcionários, ao público em geral, que, como tu disse, está no link ali, são aulas de Libras, né? Que é básico, intermediário e avançado. Daí tem que entrar ali no link para ver quais são as aulas disponíveis no momento. Para ver os horários e os locais, né? Uhum. Que legal, mas é aberto a qualquer pessoa, não precisa ser aluno da Ubra? Não precisa ser aluno da Ubra, daí tem que se inscrever, às vezes tem bolsa também, bem interessante vocês darem uma olhadinha lá. Legal. E também tem o curso de tradutor de Libras, né? Isso. No momento ainda a gente não abriu um novo curso, mas foram vários cursos que a Ubra ofereceu aqui de tradutor e intérprete de Libras, mas futuramente eu acredito que vai ter outro curso. O curso de Libras, então, primeiro é mais para a área de aprender Libras para se comunicar. Exatamente. Tradutor é para ser intérprete. Para ser intérprete. Então, o de Libras é só para ter um entendimento, né? Uma comunicação básica com o surdo, né? Para ter aquela comunicação. E o de tradutor e intérprete, que é mais ou menos entre um ano e meio de curso de extensão, ele te capacita para atuar como profissional depois. Que legal, que ótimo isso, né? Existe uma história famosa aqui de uma aluna da Ubra que ela foi formada em ciências contábeis e ganhou muito destaque na mídia, né? Então eu vou colocar aqui na tela aqui, né? A nossa querida aluna aos 48 anos, então ela se forma, aluna surda, né? Se forma em ciências contábeis. Fala um pouquinho desse caso aqui, da alegria de ver. São vários alunos, né? Foram tantos alunos que de repente alguns nem passaram ainda por mim, que são vários intérpretes que entraram e saíram. Eu acredito que ela seja uma das alunas mais antigas pelo tempo que está ali, mas todo aluno que entra e consegue se formar aqui na casa é uma alegria pra gente, porque é como se a gente estivesse se formando junto, né? Porque a gente acompanha o momento de alegria deles, de tristeza, é um momento que eles querem parar de estudar, a gente não vai, tu consegue, continua. Então, para nós faz parte, como se a gente fosse dois em um mesmo, realmente. Ajuda no TCC, na apresentação. Isso, na apresentação, então, na banca. Com eles exatamente, faz a parte oral, né? A tradução oral é incrível esse trabalho, a gente gosta muito. Que legal, e ver a pessoa recebendo o canudo. Nossa, é como se a gente fizesse parte daquele merecimento também. Você é formada aqui na Ubra, deve ter dado essa alegria à Mara, então?
Ela te acompanhou na graduação e conseguiu ver você receber, então, o diploma? Então, eu sempre brinco com ela que eu tive muita a sorte de a gente ter criado um vínculo, e ela sempre dizia: eu queria ter me formado em Direito, Zé. E eu digo, que bom, então a gente está se formando junto. Porque ela me lia as provas sempre, né? Claro que o contexto do surdo e do cego em sala de aula é diferente, né? Porque ela não me acompanhava em sala de aula, né? Então, ela só me lia a prova mesmo, né? Mas é muito gratificante porque ela é uma pessoa que ela sempre se empenhou muito. Ela sempre dizia: Zé, se não tá boa a leitura, tu me corrige e tal. E isso te traz uma confiança, né? Verdade. E ela procurava estudar os termos técnicos para poder ter uma leitura muito boa para mim. E eu sou muito grato a ela, a Cíntia também, que não está mais conosco, que está fazendo medicina na Argentina. E foi uma intérprete de Libras. O pai dela também é assessor do senador Paim, e ele é cego, o pai dela também. Então, a Cíntia tinha uma leitura ótima também. E eu fui muito agraciado com elas. A Jerusa também me leu algumas vezes, né? Então, uma equipe muito boa. Eu sempre digo que a UBRA está de parabéns por esse trabalho, por esse empenho, e principalmente ela é agraciada pelas pessoas que se dedicam a fazer esse trabalho, porque não adianta a instituição ter o espaço, mas não ter funcionários com amor o que faz, né? É verdade. E essas meninas têm esse amor, e eu sou muito grato a todo o pessoal do PPA realmente por conviver com eles e saber das angústias deles para dar o melhor deles para o surdo, né? Porque, pensa bem, tu ser aquela comunicação, aquele vaso comunicante entre o professor e o aluno, né? É fantástico. A Libras de todas o movimento das pessoas com deficiência, a Libras é esse intercâmbio, né? Fazer a pessoa com deficiência auditiva, o surdo... o meio de comunicação. O meio de comunicação entre o intérprete, o aluno e o outro, né? Isso é fantástico. Eu acho que para mim é uma das coisas mais fantásticas que o Braille em si, né? E às vezes até os intérpretes servem como mediadores de conflitos, até porque imagina assim... Eu não imagino, né? Sim. Eu vou passar um vídeo na minha aula e apago a luz, né? Porque para visualizar melhor, mas aí o aluno surdo, ele vai entender como o vídeo, se o vídeo não tiver legenda, né? E aí tem que deixar uma luz ligada e deve dar uns estresses, assim, esses né? lados são os lados tristes que tem aqui dentro da academia, né? Que a gente vai tentando levar assim, mas o nosso trabalho nesse semestre sempre é fazer um trabalho de conscientização juntamente com os professores e coordenadores. Então, a gente tenta explicar, né, Zé, como é que funciona para eles, né? Exato. E aí que entra o curso de abordagem com cidadania às pessoas com deficiência. Ele aborda todas essas particularidades de cada deficiência até da terceira idade. Né? Como o respeito ao nosso idoso, que o brasileiro, e isso é muito curioso que nós não temos, né? E isso é culpa do idoso de hoje, porque ele foi o jovem do passado. Sim. Então nós não temos essa cultura de respeitar os nossos idosos, né? É verdade. E isso mostra muito que hoje nós temos um estatuto para o idoso, né? O estatuto da pessoa com deficiência, que vem regarantir o que já está na nossa Constituição cidadã, né? Porque nós não temos essa cultura, né? Então nós precisamos de uma lei infraconstitucional para poder regarantir o que já está garantido. E isso é curioso. Eu acredito com o tempo, numa questão cultural, né? Que hoje a gente já fala numa cultura de acessibilidade para todos, desde a criança ser respeitado até o idoso. Por isso que eu digo que a acessibilidade ela não é só para as pessoas com deficiência. Eu acredito que nós vamos ter uma geração no futuro muito mais consciente dessas particularidades, né? Que ótimo, né? Jerusa, eu vou fazer um pedido a você. Eu vou falar algumas frases aqui, vou pedir que você faça em Libras, né? Para mostrar os sinais, até os sinais religiosos são às vezes peculiares, né? Vocês têm que criar muitas vezes também, né? Então, como se fala em Libras, ou como se sinaliza Jesus salvou você? O sinal de Jesus é as chagas, as marcas nas mãos. E salvou como que é? Salvou. Salvou. Isso, você. Legal. Amo é assim? Isso, amo. Então, Jesus ama você. Que legal. E nós. Jesus nos ama. Jesus ama nós. Que legal. Como que é Deus Pai? Deus e o Pai.
Deus Pai. E Espírito Santo? Espírito Santo. Então, quando um padre ou um pastor começa o culto, a celebração, ele usa esses 3 sinais. Isso. Em nome de... Pode falar que Pode, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que legal. E orar? Orar. Orar é um sinal bem fácil. Então, Bíblia? Bíblia. É um livro que sinaliza abre pro céu. E Deus. Legal. Luz? Luz. Então, se você fizer assim e fizer assim, Jesus é a luz do meu caminho. Como que é caminho? Jesus, a luz do meu caminho. Do meu caminho, que legal. Verdade. Verdade. Verdade é um V, então... É, como se fosse um V para baixo, assim. Um V para baixo. Aprendeu rápido. Mas tem que ser com a mão direita e... Não, depende se é canhoto ou não, né? Ou destro. E liberta é como? Liberta. Liberta. Alguns fazem assim. Também. Porque como na verdade a Libras é um contexto, na questão religiosa depende muito de cada instituição. Por exemplo, a Rede Concórdia usa esse Liberta. E a gente usa esse, mas da corrente, mas não é o mesmo significado. E então o lema da Ubra, 46 anos em Libras, é verdade que liberta? Isso, ou que liberta. Que legal. Exatamente. Muito bem. Eu agradeço a presença de vocês, Jerusa e José, que vocês sejam ricamente abençoados por Deus nesse trabalho tão importante da acessibilidade, tanto na Ubra institucional aqui no Rio Grande do Sul, como aqui no campus da Ubra em Canoas. Que Deus dê muita força a vocês. E você de casa, por favor, fique aí, nós vamos ter uma canção também em Libras, a canção é Estamos no Mundo, e ela conta com tradução em Libras. Mas antes da canção tem um recado. Depois da canção e depois do intervalo nós vamos ter o nosso momento de reflexão bíblica e oração. Fique aí, nós já voltamos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é sempre um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. Em nosso encontro de hoje, vamos falar sobre um dos alimentos mais conhecidos em todo o mundo, o pão. Não vou dar uma receita da vovó, mas a receita da vida eterna. Fique com a gente. Para saber o que é certo em meio à incerteza, é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar.
certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Para saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 34, versículos 12 a 22. O Salmo 34 é um hino de louvor a Deus pela libertação concedida e pela oração respondida. Este louvor acaba conduzindo para uma parte do texto onde somos instruídos a seguir caminhos sábios. Mesmo sendo muito antigo, o Salmo então lida com desejos sempre atuais, como aproveitar a vida, viver muito e ser feliz, e reafirma o amor de Deus em nossas vidas. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 34, versículos 12 a 22, lembrando que estamos utilizando a tradução para o português conhecida como a Nova Tradução na linguagem de hoje. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Louvamos ao nosso Deus por sua orientação, por sua proteção e por sua salvação. Amém. Jesus Cristo Salvador me amou com meus defeitos, me fez mais que vencedor. Ele é Deus verdadeiro, é Pai de amor. Encontre a luz, essa luz é Jesus que vai mudar seu viver. Abra o seu coração para o Deus de Abraão, que Ele muda você. Jesus Cristo Salvador me amou com meus defeitos, me fez mais que vencedor. Ele é Deus verdadeiro, é Pai de amor. Encontre a luz, essa luz é Jesus que vai mudar seu viver. Abra o seu coração para o Deus de Abraão, que Ele muda você. Ele é Deus verdadeiro, é Pai de amor.
essa luz é Jesus que vai mudar seu viver. Abra o seu coração para o Deus de Abraão, que Ele muda você. Encontre a luz, essa luz é Jesus que vai mudar seu viver. Abra o seu coração para o Deus de Abraão, que Ele muda você. Encontre a luz, que essa luz irá mudar o seu viver. Encontre a luz, que essa luz irá mudar o seu viver. Nesta manhã de domingo, tenho um voto especial para você. Quero desejar que tenhas muito pão hoje e em todos os dias da tua vida. Normalmente, ao saudarmos alguém, desejamos um bom dia, um abençoado domingo, saúde, felicidade. Assim, talvez para muitos de vocês, desejar pão soe um pouco estranho. Mas não se preocupe, já explico o que este meu desejo significa. Em primeiro lugar, a palavra pão pode ser usada como uma figura de linguagem para descrever tudo aquilo que precisamos para o nosso corpo. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, dizemos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Neste pedido está incluído tudo o que o nosso corpo e a nossa vida precisam. Na explicação de Lutero ao Pai Nosso, isto envolve comida, bebida, vestes, calçado, casa, lar, campos, gado, dinheiro, bens, esposo e esposa fiel, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. Assim, ao te desejar pão, desejo para ti o essencial para o corpo e para a vida. No entanto, ao te desejar pão, também quero desejar algo que considero ainda mais importante do que tudo aquilo expresso na oração do Pai Nosso. Para explicar isto melhor, quero convidar você a ler comigo um texto bíblico. São palavras de Jesus registradas no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 51 a 69, onde nós lemos: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: Como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim, também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Alguns de vocês podem estar pensando que o texto bíblico que acabamos de ler é uma referência óbvia à Santa Ceia. Mas, na verdade, este não é o caso. É, no entanto, uma referência velada à obra de Jesus, de maneira mais específica ao seu sacrifício na cruz. O trecho que acabamos de ler está ligado ao que foi dito antes dele, do que destaca o versículo 47, quando Jesus diz: em verdade vos digo,
quem crê em mim tem a vida eterna. Assim, o que temos nesse texto é uma ênfase de Jesus à fé como resposta ao testemunho que ele dá de si mesmo. Jesus aponta que sua vida e obra, o que inclui especialmente o seu sacrifício na cruz, como sendo fonte de vida eterna para as pessoas que nele creem. Em Jesus, a graça de Deus vem até nós. Na cruz, ele faz conosco uma doce troca. Pega para si os nossos pecados e com eles a nossa culpa e condenação e dá para nós o perdão e uma vida em união com Deus. Nesta reconciliação, somos novamente conectados ao eterno Deus, que é fonte de vida eterna. Assim, crer em Jesus e no que ele representa é alimento existencial que nos garante vida que dura para sempre. Por isso, Jesus é o nosso pão da vida. Comer da carne de Jesus e beber do seu sangue significa crer nele e no que ele fez, faz e fará por nós. E assim teremos vida em nós mesmos. Neste momento, penso que cabe eu destacar uma informação, no mínimo interessante, dentro do contexto desta reflexão sobre as palavras registradas em João. Como todos vocês sabem, a história bíblica nos conta que Jesus nasceu em uma pequena cidade da Judéia chamada Belém. Em sua origem, a palavra Belém é formada pela junção de duas palavras hebraicas, Beth, que significa casa, e Lehem, que significa pão. Portanto, literalmente, a palavra Belém significa casa de pão, ou poderíamos dizer, padaria. Para mim é curioso lembrar que Jesus, tendo nascido numa casa de pão, fala de si mesmo como sendo o pão e a vida. Para mim, essa informação traz ainda mais beleza a esta metáfora de Jesus, como sendo nossa fonte de vida. Ele nos alimenta espiritualmente com o seu perdão, e onde há perdão, há também vida eterna e salvação. Deus é o nosso Pai, e em seu cuidado paternal, ele nos alimenta com o pão terreno e com o pão celeste. Somos por ele chamados a compartilhar com os outros aquilo que nós recebemos. Assim, Deus deseja que você reparta com os necessitados as bênçãos materiais que ele concede a você. Da mesma maneira, Deus deseja que demos testemunho a respeito do pão da vida, Jesus Cristo, do qual todos precisamos, para que, alimentados por este pão, as pessoas possam ter a vida que dura para sempre. Jesus, nosso pão da vida, direciona nossas vidas para o Pai Celeste e nos fortalece para que possamos, no nosso dia a dia, viver em amor a Deus e em amor uns com os outros. Por tudo isso, meu desejo é que vocês tenham muito pão agora e para sempre. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas Deus também se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta temos os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos um Minuto Toque de Vida todos os dias, por volta das 7 horas da manhã e das 18h40 da tarde. Se você quer receber nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br e incluiremos seu endereço de e-mail no nosso grupo de distribuição. Receba meu carinhoso abraço, que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Tchau, tchau e até a próxima!